vemos Deus e Pai aparecendo já no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 3, depois Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o Deus e Pai é aquele que planeja, o Deus Filho é aquele que realiza o plano de Deus, e o Deus Espírito Santo que aparece ali sendo mencionado de forma mais clara a partir da última parte do versículo 13, que fala sobre o selo do Espírito Santo, e o Espírito Santo sendo o penhor da nossa herança. Esses três elementos, o Pai, Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas que vivem numa relação de amor perfeito, de comunhão. O Pai ama o Filho ama o Pai ama o Espírito Santo ama o Pai, e assim eles se amam mutuamente nessa sociedade, nesse conjunto da Trindade, tão difícil de ser explicado, tantas metáforas já foram produzidas, mas nenhuma dá conta de explicar plenamente do que se trata nesses mistérios da fé, mas que falam para a gente a respeito dessa relação perfeita de amor. E esse é um sentido mais amplo desse texto, o sentido de que a carta de Paulo aos Efésios, escrito para uma igreja que não tinha grandes problemas e questões a serem resolvidas, mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreve e fala, olha, assim como Pai, Filho e Espírito Santo são essa perfeita comunidade, três pessoas em uma só, assim também precisa ser a igreja do Senhor. Mas não serão nunca na sua própria força, a não ser na operação do Espírito Santo de Deus, conforme o Pai planejou, o Filho aplicou, e o Espírito Santo de Deus, ele realiza isso em nossas vidas. Um sentido também que nós precisamos ficar atentos, e é sobre esse último sentido que eu quero chamar a atenção antes de abrirmos sobre essa segunda meditação nessa perícope que vai do 3 até o 14, essa segunda porção do 3 ao 14, é a história da salvação. Nós vemos os 4 capítulos que a teologia tem organizado, esses 4 capítulos da salvação, criação, queda, redenção e consumação. Os 4 capítulos da história da humanidade, da salvação de Deus, da presença de Deus, do agir de Deus na história da humanidade. Nós vemos no versículo 4, registrado antes da fundação do mundo. E aí fala sobre a criação, quando o mundo foi fundado. O primeiro capítulo, nós precisamos ter em mente que quando lemos esse texto, aliás, quando lemos qualquer texto da palavra de Deus, precisa estar sempre no nosso pensamento, que há uma grande história se desenrolando. A nossa história não começou hoje, as nossas lutas e dificuldades, elas não são frutos simplesmente de questões que são pertinentes à nossa vida nesse tempo, desde que nós nascemos, mas elas começaram há muito tempo atrás. Nós fomos planejados, não somos frutos do acaso. Há um Deus criador, soberano, há um Deus que mantém a sua criação. Esse é o primeiro capítulo, versículo 4. Versículo 7 fala que nele, em Jesus, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. E os pecados, quando lemos esse termo dos pecados, estamos falando sobre o segundo capítulo dessa história, a queda, bem registrado, bem detalhado naquilo que nós temos necessidade de saber em Gênesis no capítulo 3. E aqueles que têm acompanhado a escola, a classe Novos Membros, estudaram semana passada e também nessa semana sobre esse segundo capítulo, a queda, e como isso influenciou tanto a vida do ser humano, os relacionamentos dele com Deus, com o seu semelhante, com a criação, e como nós padecemos e sofremos por conta dessas consequências até o dia de hoje. O segundo capítulo, a queda. No terceiro capítulo, ainda no versículo 7, diz que neles temos a redenção. E serão as próximas aulas, se não me engano, da Escola Bíblica Dominical de Novos Membros. O terceiro capítulo, a redenção. Começa com a criação, um Deus que planejou todas as coisas. Antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. As coisas não aconteceram por acaso, Deus não estava dormindo. Mas veio a queda e Deus não desistiu do seu plano, da sua grande história, dessa grande figura. E o terceiro capítulo é a redenção. Nele nós temos a redenção, é o que nos diz do versículo número 7. É o capítulo da história
que nós estamos vivendo atualmente, sofrendo ainda as consequências da queda, mas um Deus que olha e diz: eu tenho um povo escolhido, que eu planejei, que eu predestinei, que eu escolhi segundo a minha soberania. E eu os tenho resgatado de volta a um relacionamento comigo. Mas ainda estamos nesse período da redenção entre o já, em que já fomos salvos, já temos acesso à presença do Senhor, mas ainda sofremos as consequências do pecado na nossa vida. Ainda temos doenças, lutas, descompassos nos nossos relacionamentos, sofrimentos, morte. Ainda sofremos essas coisas, mas aguardamos a plenitude dos tempos. Versículo 14 fala sobre o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, quando seremos resgatados no último capítulo chamado a consumação. Quando a nossa história nesse mundo será concluída. E ao olharmos para cada texto da palavra de Deus, precisamos lembrar desses 4 importantes capítulos e desse cenário geral que nos ajuda a entender de forma mais profunda cada um dos textos da Bíblia. A plenitude dos tempos, onde não haverá mais sofrimento, dor, tristeza, pecado, separação de Deus, mas onde haverá um povo que cantará, que louvará o Senhor. Santo, 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 glória ao teu nome para sempre. Nós acabamos de cantar isso é profundo e significativo demais para a gente. Para sempre. Consumação. Consumação. Por toda a eternidade. Esse texto que nós lemos, ele começa falando com a expressão bendito seja o Deus e Pai. É um texto de louvor. Como já falamos, é o maior texto da Bíblia sem ponto. É uma sentença única no original grego. A revista atualizada traduz isso bem, não coloca ponto, só vírgulas ou ponto e vírgula. E é uma expressão de louvor do apóstolo Paulo, dizendo: Deus, muito obrigado por essa história maravilhosa de salvação. É também um compêndio de teologia, de ensino da palavra de Deus. E a impressão que nós temos é que a cada momento, nessa dinâmica da revelação progressiva que vai aumentando a cada vez mais, o livro de Efésios faz isso muito bem. Capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele fala sobre aquele pequeno começo, quando ele fala sobre a vontade de Deus, sobre graça e paz. E nessa parte parece se expandir esse sentido maior, e assim a epístola de Efésios vai abrindo esse leque e dando cada vez mais detalhes nessa revelação que vai sendo progressiva, e nós vamos nos maravilhando cada vez mais com essa linda história. E o apóstolo Paulo louva a Deus. Por isso ele começa: bendito seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E na semana passada nós meditamos sobre os primeiros pontos de motivos de louvor do povo de Deus. E a semana quero destacar mais uma sequência, são outros pontos sobre os motivos de louvor do povo de Deus. Vimos na semana passada que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, e na nossa vida de comunidade expressarmos essa santidade, sermos santificados e glorificarmos o nome do Senhor. Ele nos escolheu e nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, não mais servos, escravos do pecado, mas filhos. E fez isso para que o nome dele fosse louvado. O nome do Senhor, e como nós bem louvamos. E tem dia que parece que os louvores são mais do que combinados, mas essa semana eu não mandei o esboço antes, às vezes a gente manda, mas quando o louvor que juntos cantamos diz: porque dele, para ele são todas as coisas. É isso que esse texto fala. E não é à toa que o nome de Jesus, as referências, os pronomes que se referem a ele, se repetem 14 vezes nesses versículos, do 1 ao 14, porque nele, porque por ele, porque para ele. Ele é o centro da nossa vida e por isso nós devemos louvar ao Senhor. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que Deus resgatou. A minha e a sua vida não são fruto do acaso. Não são uma experiência aleatória num caos cósmico. Não são. Nós fomos planejados
por um Deus de amor. E nós podemos e devemos louvar a Ele. Quanto mais conhecemos a sua palavra, mais nós podemos perceber de que formas tão maravilhosas o Senhor nos amou. Versículo 7, leia novamente comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Primeiro motivo de louvor que queremos destacar nessa manhã, nós podemos, como povo de Deus, devemos, como povo de Deus, louvar ao Senhor, porque somos o povo que foi resgatado, que recebeu a redenção. Essa palavra redenção, nele temos a redenção, está registrado na primeira parte desse versículo 7. Nele, em Jesus, temos a redenção. É um termo de ordem muito religiosa. Das nossas conversas e assuntos que dizem respeito a coisas espirituais. Dificilmente essa palavra é usada fora desse contexto, a redenção. Podemos até falar em algum relacionamento que finalmente nós resolvemos aquela coisa, ou uma empresa, ou alguma situação da nossa vida que foi resolvida e tivemos a redenção, a solução daquela questão. E o significado que a palavra de Deus nos traz é que nós fomos redimidos, resgatados. O povo de Deus é o povo que foi resgatado, recebeu a redenção. É o povo que andava em trevas, é o povo que era escravo do pecado, é o povo que sofre até hoje a consequência do segundo capítulo da história dele, na queda, e nós carregamos essa herança de Adão em nossas vidas, e sofremos por causa disso, a separação espiritual de Deus, que é no final das contas, o grande, maior, principal problema do ser humano. E se não fosse em Jesus, nele, que tivéssemos a redenção, se não fosse em Jesus que tivéssemos sido resgatados, continuaríamos como escravos, longe da presença do Senhor, desesperadamente condenados ao inferno eterno. Mas nós recebemos a redenção. Nós fomos resgatados. Essa é a expressão que se usava para uma pessoa que, por alguma situação, ou um prisioneiro de guerra, ou um empobrecimento, ali na época do povo de Israel, a pessoa vendia todas as coisas que ela tinha, a casa, as terras, para pagar suas dívidas, vendia a si mesma como escrava, mas um parente próximo, ou alguém que seria aquele que poderia trazer a redenção para aquela pessoa, trazer aquela pessoa de volta à liberdade, restituir aquela pessoa à sua condição original, positiva no que se refere em comparação à situação que ela estava de escravidão e de sofrimento, a redenção. O povo de Israel passa por duas grandes histórias de redenção, quando esse povo ele é redimido da escravidão do Egito. E aí Deus levanta um libertador, Moisés, e eles recebem a redenção daquela escravidão e saem para peregrinar no deserto em direção à terra prometida. Mas eles voltam a pecar, voltam a se afastar de Deus e tempos depois eles voltam a ser escravos novamente. E Deus, novamente, em sua misericórdia, levanta libertadores. Tem misericórdia do povo e traz eles de volta do exílio, dos muitos cativeiros que o povo sofreu e experimentou. Mas essas redenções eram imperfeitas. Essas redenções eram transitórias. Porque a maior redenção que o povo precisava não era de ordem material, não era uma escravidão que eles viviam de ordem física. Mas eles precisavam, e nós precisamos, de um Salvador. Alguém que há de redimir a nossa vida de forma eterna, que nos enviará para o último capítulo da história, para a consumação na presença do Senhor, e não na condenação eterna, no lago de fogo, no inferno. Aquele povo foi redimido da escravidão, recebeu a redenção, mas era uma redenção transitória, que apontava para o Redentor que eles esperavam também. E nós
recebemos essa redenção. Nós também nascemos em pecado. Nós também nascemos inimigos de Deus. Mas recebemos do Senhor a redenção e por isso podemos e devemos louvar ao nome do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate de muitos dos seus eleitos, daqueles que ele escolheu na sua soberania e na eternidade para serem resgatados e receberem a sua redenção, para que deixássemos a posição de escravos do pecado. Aqueles que não podiam fazer outra coisa senão pecar e desobedecer a Deus e ser inimigos de Deus e zombar de Deus. E fomos resgatados dessa condição de escravos e fomos levados a outro Senhor. Não mais escravos do pecado, mas escravos de Deus. Mas não escravos de um Deus, de um Senhor maldoso como nós somos. Mas nós nos tornamos servos e fomos colocados como filhos amados do Senhor. Nele nós recebemos a redenção. Isso é profundo e significativo demais. Deus não esqueceu de você. Deus conhece todos os capítulos da sua história. E Deus já começou a agir na sua vida. Nele nós temos a redenção. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou da culpa e do poder do pecado. Quando nós fomos criados, no primeiro capítulo, Adão e Eva, eles tinham a liberdade para viver diante de Deus sem pecar, mas eles tinham também a possibilidade de pecar. Veio a queda sobre o homem e o homem se tornou aquele ser que ele não tinha mais como não pecar. Ele era condenado a viver aquela vida de não conseguir nunca agradar a Deus. Quando somos resgatados em Cristo Jesus, continuamos ainda com essa possibilidade de pecar, e nós pecamos, não podemos não pecar, é inerente ainda da nossa natureza, o velho homem continua vivo e precisa cada dia ser mortificado, mas em Cristo nós já podemos não pecar, mas haverá um dia, chegará um tempo em que nós, na consumação, quando subirmos aos céus com o Senhor, nas regiões celestes, não haverá mais pecado, não poderemos mais pecar e viveremos eternamente na presença do Senhor e desse poder do pecado que obrigava o ser humano a pecar, a se afastar de Deus, a ser sempre inimigo de Deus. Nós fomos libertados quando recebemos a redenção. A redenção é o nosso resgate da tirania do sistema do mundo. É a redenção do mundo. Nós não somos obrigados a continuar repetindo os padrões culturais que nós recebemos de nossos pais, que às vezes com muito amor tentam nos ensinar, mas num coração pecaminoso muitas vezes faz o mal, às vezes querendo fazer o bem, e às vezes fazem o mal, querendo mesmo fazer o mal, mas a redenção para a nossa vida, para a nossa história, e ainda que a gente tenha sofrido tanto, ainda que a gente tenha de forma tão dura, tão terrível, tão agressiva, padecido na nossa história, tendo sido abandonados, traídos, maltratados, abusados, a redenção, porque o nosso valor final não está na história que nos foi imposta, mas o nosso valor e o nosso destino, e a nossa redenção está nele, em Cristo Jesus. Nós fomos livres, libertos, para que a gente não precisasse repetir o que diz o mundo, olho por olho, dente por dente. E Jesus diz, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso. Mateus capítulo 5, versículo 39. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Só alguém redimido pelo Senhor, que foi alcançado pela redenção, pode fazer isso. Nem eu, nem você, nem ninguém pode fazer isso na força da nossa própria carne. Mas se alguém nos dá no lado direito, nós queremos acertar a pessoa de todas as formas. Só tendo sido alcançados pela redenção, nós podemos orar pelos que nos perseguem. Só tendo recebido o resgate e a redenção em Cristo, que nós podemos escapar da armadilha de achar que o nosso irmão é o nosso inimigo. Não é.
só tendo recebido a redenção em Cristo Jesus, nós vamos continuar caminhando, e Deus há de nos dar graça, e tem nos dado graça de não cairmos na armadilha da polarização, de achar que um lado é melhor do que o outro, nas ideologias e pensamentos humanos. Nenhum dos dois presta. São todas movimentações, ideias, pensamentos produzidos por mentes humanas que, embora tenham alguma coisa de resquício da graça, da misericórdia, da bondade de Deus e que produzam boas coisas, no final das contas é um ser humano produzindo coisas. E se a redenção não os alcançar, se a graça e misericórdia de Deus não alcançar cada um de nós, todos cairemos na armadilha da polarização. A nossa redenção, ela redime a nossa fé. Ela redime, ela resgata a gente de uma fé legalista que acha que nós precisamos obedecer a Deus, precisamos fazer todas as coisas certas, senão nós vamos desagradar a Deus. Não, nós somos aceitos pelo sangue de Jesus. Mas também a palavra de Deus nos ensina que o Evangelho é a redenção do Senhor, que diz que nem num extremo legalista, nem no extremo de uma graça barata, dizer assim, eu posso pecar à vontade, porque tanto faz, Deus já me salvou. Não, quem foi redimido, quem foi alcançado, teme desagradar a Deus, porque o ama, porque foi alcançado pelo seu amor, porque não acha que viver uma vida de qualquer forma, sem dar satisfação para ninguém, sem dar conta dos seus atos, é algo que agrade a Deus. Não, mas antes faz isso por amor a Deus, e dá conta dos seus relacionamentos que podem e têm sido redimidos pelo Senhor. A redenção em Cristo Jesus, nos nossos afetos, sentimentos, na nossa sexualidade, na forma certa de nós expressarmos aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa força, os nossos sonhos, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. A redenção nos alcançou. A redenção é a forma de Deus nos resgatar do poder de Satanás. A redenção dá ao crente a vitória sobre o império das trevas. Dá ao crente a autoridade para dizer, eu não preciso mais temer ao diabo. Não tem lugar que eu não possa passar, porque aquele lugar é esquisito, é escuro, é sombrio, e ali pode acontecer alguma coisa, porque me disseram que o dia de hoje não está bom para essas características, por causa daqueles corpos celestes, dos astros que Deus fez, e é melhor eu não ir por aquele caminho. A redenção, libertação e resgate para o povo de Deus. Não há mais questões espirituais do império das trevas que possam agir contra as nossas vidas e ter poder. Não, o crente não precisa, não deve ter medo de Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem cemitério, noite escura, sexta-feira 13, que o crente precise ter medo, porque ele já recebeu a redenção do Senhor Jesus. Pelo sangue dele nós fomos remidos. Essa redenção foi comprada com um alto preço. Fala a palavra do Senhor que foi pelo sangue, pelo sacrifício, pela morte. Não foi uma coisa qualquer, uma desculpinha, um perdãozinho de, tudo bem, não. Se o Filho de Deus precisou morrer, é porque grave era a nossa situação. Terrível era o nosso pecado e a nossa condição de inimigo de Deus. Um preço altíssimo. 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, os metais mais importantes, mais preciosos do nosso mundo, que vocês foram resgatados. Não foi por esse preço. Vocês não foram resgatados dessa vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. A remissão pelo sangue de Jesus. Não tem nada que uma pessoa possa fazer de mais profundo pela outra do que entregar a sua própria vida. E foi isso que Jesus fez. Isso precisa levar a gente a corar de vergonha diante do Senhor. Falar, Senhor, tem misericórdia. Meu pecado é tão grave. Te afronta de tal forma. Uma vida longe do Senhor, de desobediência, de achar que as coisas
em termos de relacionamento do Senhor, podem ser vividas de qualquer forma. Não, Senhor. Tem misericórdia, foi pago um alto preço, o preço de sangue, para remover a culpa que nós tínhamos, para que o escrito de dívida fosse rasgado. Colossenses 2,14 diz, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu esse escrito inteiramente, cravando na cruz um amor profundo que se entregou. E se entregou. Por isso, meus irmãos, nós não podemos achar que tudo pode. Nós não podemos achar que se te faz feliz, é isso que importa. Não. A palavra do Senhor nos diz, a palavra do Senhor nos ensina. É isso que nós precisamos obedecer, sem flexibilizar, sem tentar dar um jeitinho, sem tentar achar uma forma de interpretar. O certo é certo, o errado é errado. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que essa verdade nos atinja em todas as áreas da nossa vida, porque um alto preço, o preço do sacrifício, o sangue de Jesus foi derramado. O sangue de Jesus que se entregou por nós, segundo a riqueza da sua graça. Segue o versículo 7 dizendo, nós recebemos a redenção nele, pelo sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos nossos pecados, o cancelamento das nossas dívidas, segundo a riqueza da sua graça. E esse é outro termo-chave nesse grande texto, a graça de Deus. Ele se repete, a abundância da graça, a riqueza da graça. Deu gratuitamente a sua graça. Naquela época, eles não tinham como colocar em negrito, em sublinhar, ou colocar em alguma forma de dar destaque. Então, a forma como os autores bíblicos tinham de destacar um termo, dizer que era importante, era a repetição. E por isso ele fala da graça de Deus, que nos foi concedido sem pagarmos nada, mas que não foi barata, teve um alto preço de sangue, o sangue do Senhor. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, ou em toda sabedoria e prudência, é o que dizem outras versões. Há um plano se desenrolando. Quando nós lemos o texto bíblico, a palavra do Senhor, precisamos saber que há um plano acontecendo, uma história maior do que nós, e que se nós olharmos apenas para o nosso próprio umbigo, para a nossa realidade, para cada dia que nós vivemos presos na nossa rotina, nós temos a tendência natural a perder a perspectiva desse grande plano que acontece. Por isso Deus não apenas nos salvou, não apenas nos predestinou, nos adotou, nos redimiu, mas derramou abundantemente a sua graça sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E o apóstolo Paulo já começa a dar o spoiler do próximo ponto, do próximo raciocínio que ele vem trazer desse encadeamento. Deus, ele nos deu uma sabedoria de ordem divina, que o conhecimento humano, ele não pode alcançar. Uma sabedoria que vem da parte de Deus. E é o que nos dá esperança quando nós evangelizamos e falamos da palavra de Deus. Porque nós podemos racionalmente procurar trazer cada justificativa e cada ponto teológico, cada argumentação de doutrina, de citações. Mas se não for derramada sabedoria, prudência e entendimento da parte de Deus, jamais teremos acesso a esse conhecimento que o Senhor nos deu. Ele derramou de forma abundante sobre nós. E essas expressões de hipérbole, de exagero, falam assim desde o começo, porque assim é o amor de Deus, a graça de Deus. Bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus derramou abundantemente, gratuitamente a sua graça, ele repete. Há um plano eterno, há uma história, há uma intenção e um planejamento de Deus. E a pergunta que nós precisamos fazer para o nosso próprio coração é: como eu tenho vivido diante dessa história? Diante da redenção de Deus? Eu me incomodo com o pecado na minha vida? Quando eu sou tentado e caio em tentação, isso me incomoda, isso me traz desconforto. A redenção de fato
me alcançou. Há áreas da minha vida que Deus já tem sinalizado a respeito dos meus relacionamentos, da minha sexualidade, do meu coração, da minha história, das minhas ações e especialmente das minhas reações, em que Deus já tem falado, é necessário que a minha obra se complete em sua vida, que o perdão e o poder da ressurreição tragam novidade de vida em sua vida. Ou será que eu continuo dando desculpas, justificativas, porque afinal a situação é tão difícil? Porque afinal as pessoas me perseguem tanto? Afinal eu não tive oportunidade? E podemos dar um mundo, um universo de desculpas e justificativas. Mas no final das contas, nós somos responsáveis pelo nosso pecado. A responsabilidade é nossa. E nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor e falar: Senhor, foi derramada abundante graça em minha vida. Foi pago um alto preço de sangue no sacrifício de Jesus. E se você não se incomoda de forma nenhuma com o seu pecado, com a forma de você tratar as pessoas, você precisa perguntar para você mesmo: será que eu sou crente mesmo? Será que eu fui salvo? Será que a redenção realmente me alcançou? Será que eu sou realmente filho de Deus? Será que quando, depois de ter deixado a infância e venho debaixo da fé dos meus pais, eu chego na adolescência e começo a entender a vida, eu preciso tomar minhas decisões e dizer: a partir daqui é a minha fé, é aquilo que eu tenho entendido, que tem Deus alcançado no meu coração, e por isso nós temos a profissão de fé, o tempo que o adolescente, o jovem, um adulto, quando é alcançado pela graça de Deus, vem declarar e professar a sua fé e dizer: realmente, não é a fé dos meus pais, não é a fé dos outros, mas é porque eu entendi, o Senhor me alcançou, a graça e a misericórdia dEle, a redenção dEle, e por isso o pecado me incomoda. Ele é um acidente na minha vida, não é uma prática, não é uma rotina. E eu clamo misericórdia a Deus, em nome de Jesus. O segundo motivo de louvor, nessa manhã, está a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nós fomos salvos, recebemos a redenção, o resgate das nossas vidas foi feito pelo sangue de Jesus, que perdoou os nossos pecados, cancelou a nossa dívida. Mas Deus não para aí, mas Ele nos revela. Algumas versões, a revista atualizada traz a palavra, Ele desvendou o mistério da sua vontade. E por que é importante que a gente conheça a respeito dessas coisas de Deus? Porque Deus permite que a gente continue vivendo nessa terra, nesse capítulo da redenção, para que a nossa redenção não seja apenas de ordem física, não seja apenas das coisas que a gente acha ruim. Eu quero estar na igreja, eu quero viver num relacionamento com Deus, para que a minha vida aqui nesse mundo ela seja recuperada, eu tenha saúde, eu tenha prosperidade, mas há um plano e uma figura maior que nós precisamos olhar para ela, é o grande mistério a nós revelado ou desvendado. E essa palavra não é usada aleatoriamente ou por acaso pelo apóstolo Paulo, não. A época da carta de Efésios, esses que moravam na cidade em que havia o maior templo da época, uma das 7 maravilhas do mundo, o templo da deusa Diana, esse templo era um templo de muitas religiões, chamadas religiões de mistério. Eram cultos secretos, em que somente os iniciados, eles tinham a condição de descobrir o que acontecia naqueles cultos secretos. Eles passavam por rituais, por consagrações, por pactos. E cada vez que ele se aprofundava mais naqueles pactos, naqueles níveis de relacionamento e compromisso, mais acesso eles tinham às coisas mais profundas daquelas religiões de mistério. E Paulo sabia disso. E quando ele fala sobre a palavra mistério, não é à toa.
Os evangelhos falam muito sobre essa palavra mistério, aparece muito. No livro de Efésios aparece 5 vezes, no Novo Testamento 22 vezes. A diferença é que aqueles cultos secretos de mistério, era necessário que a pessoa que entrava ali, ela fizesse algum tipo de sacrifício para avançar e ter diante dele desvendado, revelado os segredos. E Paulo está dizendo, um sacrifício já foi feito por nós. E por causa do sacrifício de Jesus, não nosso, foi revelado o mistério de Deus. Aquilo que o homem natural, ele não pode conhecer e nem entender. E essa é também uma chave para as ações missionárias no mundo. Porque assim como Deus revela para o povo de Éfeso, revela para cada um do seu povo, e por isso nós devemos louvar ao Senhor, porque nós recebemos a revelação, assim Deus também se revela para povos, tribos, línguas e nações, para todos os povos. E no último capítulo, relatado lá no livro de Apocalipse, no último capítulo da nossa história, nós vemos todos diante do Cordeiro, aquele que conquistou a nossa redenção. E por causa do que ele conquistou, nós tivemos o véu removido, rasgado. Nossos olhos foram desvendados, a venda foi retirada e nós podemos compreender o mistério, o plano de Deus. Porque, meus irmãos, se não for Deus agindo nas nossas vidas, se não for Deus alcançando, não há um sequer que busque a Deus. E ainda que consigam compreender de alguma forma racional, entra, observa, acha esquisito, talvez se acostume, acha até interessante, mas no final das contas, no fundo do coração, no fundo da alma, isso é uma coisa que os outros creem, mas eu não tenho fé nisso, não. Isso não se manifesta, isso não se expressa nas suas reações, no seu dia a dia. O plano de Deus, o mistério de Deus. Porque que mistério é esse? Que quando a gente é ofendido por alguém, quando alguém faz o mal para a gente, a palavra do Senhor diz, procure essa pessoa, peça perdão a ela, se reconcilie com ela, não é ela que tem que voltar para cá e pedir perdão para mim. E quem é que pode fazer isso na própria força da carne? Senão aqueles que receberam a revelação do mistério, da operação do Espírito Santo de Deus. Quem é o jovem que pode se manter puro? Quem é o jovem que pode, diante de uma multidão de hormônios, de um mundo que te chama para todo tipo de sexualidade, longe da presença de Deus, que fala tanto faz você transar antes ou depois do casamento, pode fazer como você quiser, e a palavra de Deus nos ensina a relação sexual para o casamento. Quem é que pode obedecer ao Senhor se não for na força do Senhor? E quem é que pode olhar para o outro e jogar uma pedra no outro e condenar o outro, dizer, eu sou melhor do que você, porque eu nunca fiz isso? Porque a palavra de Deus também coloca o sarrafo lá em cima e fala, se você já pensou, imaginou no seu raciocínio, no seu pensamento, você já pecou e é passível de condenação como qualquer um outro que também expressou isso na vida dele de forma prática. E nós precisamos nos quebrantar diante de Deus e falar, miserável homem que sou. E se não for Deus revelando o mistério da sua vontade, da sua graça, da misericórdia, nenhum de nós passa nesse crivo. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu nunca fiz. Isso nunca aconteceu e nem nunca vai acontecer comigo. Mas foi a graça de Deus que nos alcançou. É o mistério que a mente humana decaída, sem a ajuda do Espírito Santo, não pode compreender. O mistério da sua vontade, da vontade de Deus. Do plano eterno, do plano daquele que fala, meus filhos, minhas filhas, eu tenho um jeito de viver. Eu tenho um relacionamento que eu quero restaurar contigo. É o mistério da vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. Nem sempre é fácil, mas é o que Deus quer que a gente viva. E quando o apóstolo Paulo tanto
irmãos, padrão desse mundo do qual vocês já foram resgatados, onde vocês já receberam a redenção. Mas deixem que Deus os transforme, ofereçam, se entreguem, se rendam e deixem que Deus os transforme, para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há um propósito soberano do Senhor, o mistério da sua vontade, que Ele nos revela, que Ele nos mostra. E o mistério da sua vontade é de fazer convergir nele, na dispensação, na economia do tempo de Deus, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, de fazer convergir, unir. A expressão original é de juntar como um feixe de trigo e colocar Cristo como cabeça. Todas as coisas, tanto no céu, nas regiões celestes, de onde recebemos todas as bênçãos espirituais, como as da terra. Todas as áreas da nossa vida. Todos os nossos relacionamentos, todas as coisas. Esse é o plano de Deus, de fazer convergir em Jesus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E o plano de Deus, do primeiro ao último capítulo, não mudou. Foram feitas para ele, a minha vida, a sua vida, os meus relacionamentos, as minhas emoções, os meus desejos, os meus planos são para ele, precisam ser por ele. Todas as coisas. Tornar Jesus o cabeça, o que significa essa expressão, fazer convergir nele, no tempo em que Deus planejou e determinou a sua economia. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Esse é um versículo, um texto que foi musicado por uma banda chamada Projeto Sola. Quem não conhece ainda, vale a pena conhecer. O nome da música é Colossenses. E diz, Colossenses capítulo 1, versículo 1, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestade. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nós só estamos de pé por causa dele. O mundo só não acabou num caos, numa explosão atômica, porque o Senhor a tem sustentado, a sua criação. Todas as coisas subsistem nele, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E é sobre isso também que o apóstolo Paulo vem falar depois na carta de Paulo aqui aos Efésios. Ele diz que depois de dois povos, dos judeus e dos gentios, ele vem fazer convergir um só povo para a glória de Deus. E esse é o motivo de louvarmos ao Senhor, porque recebemos a revelação do mistério de fazer convergir nele um só povo. Pessoas diferentes, times diferentes, ideologias diferentes, pensamentos diferentes, mas tem coisas, e a coisa mais importante, a maior certeza, de que tem um Senhor, um Salvador, o grande e maravilhoso Redentor. Mas ainda estamos no já e no ainda não. Nós já recebemos essa revelação. Nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Mas o tempo que nós vivemos é como o tempo daquela casa que está em reforma. Deus tem um plano, projeto. E temos ali a imagem, às vezes até em 3D, de como será a nova casa, o novo tempo. Mas enquanto nós estamos aqui, tem muito quebra-quebra, poeira. Prazos parece que são atrasados no nosso tempo, não no prazo de Deus. E nós sofremos essa angústia, nós sofremos e experimentamos esse desconforto desse tempo em que nós já temos recebido a redenção. Mas ainda não chegamos no último tempo. Ainda temos sofrimentos, limitações, mas fomos alcançados pelo Redentor, que vai trazer debaixo dos pés dele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, tanto as do reino espiritual, do reino celeste, como aquelas que estão na terra. E é o que nos dá esperança. Se a nossa esperança, diz a palavra do Senhor, ela se resume unicamente a esse tempo,
a esse momento que nós vivemos, que nós vemos, nós somos os mais miseráveis e infelizes de todos. Mas não se resume apenas a esse tempo. A nossa esperança está em Cristo, na volta do Senhor, na redenção completa. E nós, como temos vivido essa história diante do Senhor? Teu sofrimento na tua família, com os teus filhos, é passageiro. Lembro quando eu era adolescente, chegando perto do vestibular, uma época difícil para cada um, muitas provas, demandas. Cada prova que a gente fazia era aquele aperto no coração. Mas eu me lembro que sempre vinha uma imagem mental na minha cabeça antes de cada prova, quando eu estava me preparando, isso acalmava muito meu coração. Há uma grande linha esticada de eternidade a eternidade. E aquela prova, aquele sofrimento passageiro, é só um nozinho nessa linha. Há um grande plano acontecendo. O Senhor que te adotou não esqueceu de você. Teu sofrimento vai passar. Talvez vai demorar. Talvez enquanto você estiver aqui, você vai ter que levar ele até o final. E se Deus não tira o sofrimento, Ele derrama graça para que você continue perseverando diante dEle. Isso ficou muito forte para mim e para a Marcele. Quando o pai da Marcele faleceu, ele foi acometido de um câncer e recebemos o diagnóstico em dezembro. No começo de dezembro, a gente tinha vindo de férias do campo missionário e ele já estava se sentindo mal ali pelos meses de outubro, novembro. E quando chegamos em começo de dezembro, acompanhando ele em médicos, em exames, recebeu o diagnóstico de um câncer muito agressivo. E aí, quando a gente se depara que a morte está ali, às portas, e a gente quer ouvir um prognóstico médico, mas quanto tempo, quais são as expectativas? Mas aquilo falou muito com a gente, e foi tudo muito rápido. Dezembro, janeiro, perda de peso, perda de apetite, perda de alegria. Conheceu o seu Edson, sabe que ele era um homem muito alegre. Em abril, o seu Edson partiu. 4 meses e pouco. Foi rápido. Foi duro. Mas há 2 dias antes dele falecer, eu e Marcelo, a gente tinha terminado nosso período de férias, voltamos para o campo missionário e ficamos naquela tensão. Quando é que a gente tem que voltar? Será que ele já está para morrer? Não está? E a gente recebia as fotos dele definhando. E Deus, na sua misericórdia, nos permitiu voltar e viajamos às pressas. Chegamos aqui num sábado à tarde, quando ele pôde proferir as últimas palavras. Ele chamou Marcelo, o irmão dela, a minha concunhada também, esposa do irmão, e falou: olha, fiquem bem, eu já estou partindo. Mas não briguem, vivam em paz. E tem isso que eu vou deixar para você e tal. E Marcele, sei lá com que força, só Deus, falou: pai, o senhor precisa entregar sua vida para Jesus, pai. Esse mundo não acaba aqui, não. E ele teve um encontro com Cristo. E essa é a nossa expectativa de reencontrá-lo. Porque o sofrimento, ele pode ser duro, mas ele passa. Faltavam 2 dias e foi uma das últimas coisas que o seu Edson falou: eu quero. E eu me lembro do sorriso dele. E quando a irmã dele, tia da Marcele, perguntou: seu Edson, o que você sente nesse tempo que você está sentindo que você está para partir? Ele falou: eu me arrependo de não ter tomado essa decisão antes, mas eu estou muito em paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que nos faz olhar para frente e falar: o tempo presente ele é passageiro. Todas as coisas vão convergir, vão estar debaixo dos pés do nosso Senhor, do nosso Salvador. E o sofrimento, as lutas, as dificuldades, os problemas, as pelejas vão passar. E se Deus não mudou ainda a sua situação,
possível que Ele esteja querendo mudar o seu coração, para que você perceba que as limitações são só para você estar mais aos pés do Senhor e a sua vida também possa convergir, se prostrar e se quebrantar diante dEle. Quero convidar você a fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça, orarmos mais uma vez nessa manhã. Senhor amado, louvado seja o Teu nome. O Senhor é santo, santo, santo. Nós bendizemos ao Senhor, nós te exaltamos pelo Teu amor, graça, misericórdia, pelo Teu eterno plano, por essa grande história de salvação. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos predestinou para adoção como filhos do Senhor. Não tínhamos, não temos e nunca teremos condição de sermos achados santos, mas o Senhor, pelo sacrifício de Jesus, nos salvou para sermos santos, irrepreensíveis diante do Senhor, para que a nossa vida glorifique Teu nome, para que a redenção do Senhor venha atingir cada área da nossa vida, em nome de Jesus. Foi pago um alto preço para que os nossos pecados fossem redimidos, e nós queremos diante do Senhor pedir perdão, Pai, porque ainda temos pecado, ainda não temos confiado, ainda precisamos da Tua misericórdia, ainda temos duvidado da Tua palavra, da Tua bondade, ainda temos julgado o nosso irmão, ainda temos condenado, Senhor, aqueles que o Senhor já perdoou. Muitas vezes não temos santificado nossos pensamentos, o nosso corpo, achamos que podemos viver da mesma forma que estamos vivendo. Achamos, Senhor, que qualquer coisa está bom, porque afinal já fomos perdoados. Tem misericórdia de nós, que o Teu amor nos constranja a voltar aos Teus pés, a uma vida de obediência. Nós Te louvamos porque a Tua redenção, o Teu resgate nos alcançou e tem redimido a nossa história, as nossas memórias, os nossos traumas, as nossas lutas, as nossas feridas, o Senhor tem curado. E não apenas o Senhor nos tem curado, tem nos redimido, mas o Senhor nos revelou o Teu plano. O Senhor nos tem dado a graça de perceber que o tempo que passamos aqui é passageiro e que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória do porvir, Deus. Senhor, que a gente saia daqui nessa manhã com isso forte no nosso coração, segurando na Tua mão e dando mais um passo, ainda que as dores sejam grandes, que o sofrimento parece que vai nos engolir e nos destruir, Deus. Socorre-nos, Pai, em nome de Jesus. Que nossa vida, que nos céus, na terra, em toda a criação, tudo possa convergir para a glória do Senhor, essa é a Tua vontade. Continua cuidando de nós, continua nos sustentando e ajudando a gente a ter dia após dia motivos para louvar o Senhor. Nós Te agradecemos, Te exaltamos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Deus.